Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem é Vasti. Vasti foi uma rainha da Pérsia e a primeira esposa do rei persa Assuero, que consta no livro de Ester, um livro incluído na Bíblia hebraica. Vasti foi banida por se recusar a comparecer ao banquete do rei para mostrar sua beleza como o rei assim desejava. E por causa de sua recusa, Ester foi escolhida para sucedê-la como rainha. No Midrash, Vasti é descrita como má e vaidosa. Ela é vista como uma heroína de mentalidade independente nas interpretações feministas do livro de Ester. As diversas tentativas de identificá-la como uma das consortes reais persas mencionadas em outros registros históricos permanecem como especulações. Nesta nossa apresentação veremos a etimologia do nome Vasti, a narrativa bíblica, identificação histórica, assim como no Midrash, ela como um ícone feminista e na cultura popular. A etimologia. O significado do nome Vasti é incerto. Como um nome persa moderno, entende-se que significa bondade, mas muito provavelmente se originou do reconstruído persa antigo, Vaisti, relacionado ao adjetivo superlativo, Vaista, melhor ou excelente. Encontrado no Avestá como terminação feminina da letra I, daí como excelente mulher ou então a melhor das mulheres. Os críticos da historicidade do livro de Ester propuseram que o nome pode ter se originado de uma deusa elamita, conjecturada a quem chamaram de Mashti. Vasti é um dos poucos nomes próprios do Tanakh que começa com a letra Vav e de longe o mais mencionado deles. Nomes hebraicos que começam com o Vav são raros e devido à tendência etimológica da inicial da palavra Vav. A narrativa bíblica do nome Vasti, o banquete de Vasti. De acordo com o livro de Ester, durante seu terceiro ano de reinado, o rei Assuero decidiu dar uma festa em Suzã. No livro, Vasti é a primeira esposa do rei Assuero. Enquanto o rei oferece um banquete magnífico para seus príncipes, nobres e servos, ela oferece um banquete separado para as mulheres. No sétimo dia do banquete, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, o rei ordenou a seus 7 camareiros que convocassem Vasti para vir diante dele e de seus convidados, a fim de exibir sua beleza. Vasti se recusa a vir e o rei fica furioso. Ele pergunta a seus conselheiros como Vasti deve ser punida por sua desobediência. Um deles, chamado Memucan, diz a ele que Vasti fez mal não apenas ao rei, mas também a todos os maridos da Pérsia, cujas esposas podem ser encorajadas pela ação de Vasti de desobedecerem a seus maridos. Memucan encoraja Assuero a dispensar Vasti e encontrar outra rainha. Assuero segue o conselho de Memucan e envia cartas a todas as províncias que os homens deveriam dominar em suas casas. Assuero subsequentemente escolhe Ester como sua rainha para substituir Vasti. Depois disso, Vasti nunca mais é mencionada em relato bíblico. O texto do livro de Ester somente indica que ela precisava usar a coroa real para se apresentar, mas dada a embriaguez do rei,
E o fato de todos os seus convidados do sexo masculino estarem igualmente assim, entende-se muitas vezes que foi ordenado que Vasti aparecesse nua, vestida apenas com a coroa. Sua recusa é ainda uma outra pista para a natureza da ordem do rei. Não faz sentido afirmar que ela correria o risco de desobedecer a um decreto real se Assuero tivesse apenas pedido para ela mostrar o rosto. Várias fontes midráxicas também afirmam que a ordem do rei era para que Vasti aparecesse sem roupas para os participantes do banquete assisti-la. A identificação histórica. Como o texto não tem qualquer referência a eventos conhecidos, alguns historiadores acreditam que a narrativa de Esther é fictícia e o nome Assuero é usado para se referir a um Xerxes I, também fictício, a fim de fornecer uma etiologia para o Purim. Dito isso, muitos judeus acreditam que a história seja um verdadeiro evento histórico, especialmente para os judeus persas, que têm um relacionamento próximo com Esther. Na Septuaginta, o livro de Esther refere-se a este rei como Artaxerxes. No século XIX e no século XX, os comentaristas da Bíblia tentaram identificar Vasti como rainhas persas mencionadas pelos historiadores gregos. Fontes tradicionais identificam Assuero com Artaxerxes II. Jacob Rachander, apoiando a identificação tradicional, sugeriu que Vasti pode ser idêntica a uma esposa de Artaxerxes mencionada por Plutarco, chamada Estatira. Após a descoberta da equivalência dos nomes Assuero e Xerxes, alguns comentaristas da Bíblia começaram a identificar Assuero com Xerxes I e Vasti com a esposa chamada Amestris, mencionada por Heródoto. Assim como no Midrash. De acordo com o Midrash, Vasti era bisneta do rei babilônico Nabucodonosor II, neta do rei Evil-Merodach e filha do rei Belsazar. Durante o governo do pai de Vasti, multidões de medos e persas atacaram Babilônia e assassinaram Belsazar. Vasti, sem saber da morte do pai, correu para os aposentos do pai. Lá, ela foi sequestrada pelo rei Dario da Pérsia, mas Dario teve pena dela e deu-a a seu filho Assuero em casamento. Com base na descendência de Vasti, de um rei que foi responsável pela destruição do templo, bem como em seu infeliz destino, o Midrash apresenta Vasti como perversa e vaidosa, visto que Vasti recebeu ordens de comparecer perante o rei no 7º dia da festa. Os rabinos argumentam que Vasti escravizou mulheres judias e as forçou a trabalhar nuas no sábado. Eles atribuem a relutância dela em comparecer perante o rei e seus companheiros não à sua modéstia, mas sim devido a uma doença desfigurante que ela possuía. De acordo com o relato do Midrash, Vasti era uma política inteligente e o banquete de mulheres que ela organizou paralelamente ao banquete de Assuero representou uma manobra política astuta, visto que as mulheres nobres do reino estariam todas presentes em seu banquete. Ela teria o controle de um valioso grupo de reféns no caso de um golpe de Estado ocorresse durante a festa do rei. Vasti como um ícone feminista. Embora Esther seja
heroína narrativa, alguns veem que Vashti tem uma heroína por direito próprio. Ela se recusa a se rebaixar perante o rei e seus amigos bêbados, preferindo valorizar sua dignidade acima de se submeter aos caprichos de seu marido. Vashti é vista como uma personagem forte que não usa sua beleza ou sexualidade para se promover. Por outro lado, Vashti também é vista como vilã, em vez de recusar, porque ela valorizava a si mesma. Os leitores a veem como alguém que pensava que ela era melhor do que todos os outros e, portanto, recusou assim a ordem do rei Assuero porque era presunçosa. A recusa de Vashti em obedecer à convocação de seu marido bêbado foi admirada como heróica em muitas interpretações feministas do livro de Esther. As primeiras feministas admiravam os princípios e coragem de Vashti. Alguns intérpretes feministas mais recentes do livro de Esther comparam o caráter e as ações de Vashti favoravelmente aos de sua sucessora, Esther, e que, tradicionalmente, vista como a heroína da história de Purim. Vashti, ela tinha dignidade, ela tinha respeito próprio. Ela disse: eu não vou dançar para você e seus amigos bêbados. Bom, meus amigos, aqui concluímos mais um estudo de personagens da Bíblia de A a Z. Eu sou Alexandre Costa e até a próxima. Curtam, compartilhem, façam seu comentário. Shalom, shalom, graça e paz.